E o ser humano tem uma dupla, podemos até dizer, de uma dupla graça, né? Porque nós somos a única criatura que foi criada e foi comprada de volta. Né? Porque Criada e recriada. criada e recriada, né? Nós Teve fomos a queda, né? Teve a queda, então nós fomos perdidos, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, mas depois nós fomos resgatados. Então nós não fomos só criados. Então conosco Deus teve um trabalho duplo, o de criar e o de reconquistar. E para fazer a reconquista, ele se deu a si mesmo. E isso nada, não existe outra possibilidade de um pacto quebrar isso, porque a pessoa pode renunciar à presença de Deus, ao amor de Deus, ele pode fazer essa renúncia, mas ainda assim ele não pode evitar o fato de que Deus derramou o sangue para salvar ele. Pois é. Isso ele não pode, né? Não tem esse poder, né? Esse controle. Não pode voltar atrás. Feita de graça. De graça. Aí você pode voluntariamente dizer, eu não quero participar dessa realidade. Tudo bem, isso é uma opção da sua escravidão, não da sua liberdade, mas da sua escravidão. Você aceita isso, você quer isso. Mas você não pode dizer que Deus não fez. E naquele momento que ele reconhece isso, ali ele é resgatado. Então é ali o momento... Da alma. É a reconquista. Como as pessoas têm que saber que sempre tem volta. Né? Sim. Na crucificação, né? No último minuto, né? O ladrão foi salvo, né? Sempre tem volta, desde que você tenha abertura para acolher aquilo que te é oferecido. Porque o ser humano é a única criatura capaz de criar uma escuridão, uma separação tão violenta que nem Deus possa ultrapassar aquela realidade. Na liberdade, Deus respeita. Né? Ele vai ver o homem envolvido numa realidade de perdição e ele vem. Por isso que a função dos anjos ela é tão importante. Porque a função dos anjos, como aqueles que nos acompanham, né, como mestres, como acompanhantes espirituais, eles vêm nesse auxílio para nos ajudar a lembrar disso. O nosso anjo da guarda, ele não dorme, ele não tira férias, ele não tira folga. Ele está ali para nos ajudar a lembrar dessa realidade. Né? E no caso, São Miguel, como arcanjo, ele vem nesse momento para relembrar a todos nós, como povo de Deus, que Deus não está dormindo. Somos nós que deixamos de pedir. Deus não está ausente. Deus não está distante. Somos nós que deixamos de pedir. Se nós não pedimos, como é que Deus pode agir? Como é que os anjos podem vir nos socorrer? Como é que os anjos podem nos ajudar? Se nós não fazemos conta deles, né? E aí, numa dessa, alguém se distrai e começa a ser tentado. E ao invés de dar atenção ao anjo, ele começa a dar atenção ao demônio. E aí se perde. Mas ele não está perdido. E uma das coisas que tem sido incrível com essa experiência de São Miguel estar crescendo, não é São Miguel, ele aponta sempre para Deus, para Jesus. Por exemplo, o povo que reza com a gente sempre testemunha. Irmãos, eu não tinha amizade com o meu anjo da guarda. Eu não tinha essa intimidade. Hoje eu sei que ele está do meu lado. Por exemplo, o senhor tem o seu anjo da guarda. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E quem não aceita Jesus também tem? Também tem. É mesmo? Ele está frustrado aí, clamando a Deus um milagre, não cansa. Igual uma mãe que não cansa de um filho. Tá lá. Agora, o Padre Pio, que muitos conhecem, talvez alguns não conheçam o Padre Pio, né? Um grande santo, aqueles milagres que a gente ouvia da Idade Média, Santo Antônio fazia isso, aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, Padre Pio fazia a mesma coisa. Levitação, Padre Pio, agora, no século passado, né? Sim. Padre Pio, ele dizia, uma vez me marcou muito, que uma filha espiritual do Padre Pio estava chateada com ele. Chateada porque ele não atendeu ela e tal. Aí ela disse pro anjo da guarda, pois pode dizer ao Padre Pio que eu tô com raiva dele, tô chateado. Quando ela chegou lá na confissão, ela disse, você tá com raiva de mim? O meu anjo foi? Ela disse, você acha que ele é desobediente igual você? Me marcou isso, porque embora eu já soubesse, a mulher pediu uma besteira pro anjo da guarda. Uma besteira não era pecado, era um desabafo, né? De amigo, vamos dizer. De uma filha meio rebelde com seu pai espiritual.
E ela pediu e o anjo foi. Quando eu peço agora, quando as pessoas me pedem oração, não deixe para depois, porque eu não vou lembrar do nome e tal. Qual o nome do seu filho que está doente? Ah, é João. Vamos agora Nessa pedir. hora. Eu e você pedimos que o meu anjo, o seu anjo da guarda, agora recolha o sangue de Jesus, que agora, em todas as missas que estão acontecendo, está sendo atualizado. Agora, ele leva esse sangue de Jesus lá onde está o seu filho. E são testemunhos imensos do milagre. O milagre acontece por quê? Por causa do sangue de Jesus. Mas quem é que leva? São os anjos. É um tráfego intenso. Mas às vezes o nosso anjo fica só paradinho esperando. E aí? Isso é muito claro quando a gente lê a história da salvação, a Sagrada Escritura, a presença dos anjos é marcante do início ao final da Sagrada Escritura. Eles são criados antes dos homens, certo? Antes dos homens. Segundo a teologia de Santo Tomás de Aquino, né, o mais aceito, ele foi criado, a criatura material e a criatura espiritual foi junto. Mas o ser humano foi muito depois dos santos anjos, né? Eu fico imaginando, Vilela, quando Deus criou o seu anjo, há bilhões, sei lá, quantos trilhões de anos atrás, e aí Deus mostrou o 3x4 seu pra ele, ó, isso aqui vai ser você. Lá em 1970... Aí foi a prova dos anjos, ele disse, meu Deus. A prova. Logo esse... Trabalho de você, será que eu aceito, será que não aceito? Aí os anjos bons disseram, eu quero, né? Junto com São Miguel disseram, eu quero. Pois eles já sabem, desde lá, gradativamente Deus foi revelando o plano, né? E eles disseram, os que disseram sim para essa missão de servir a uma criatura muito menor do que eles, que seria elevada pela encarnação do Verbo, né? Então, de ser servo, ele é nosso irmão, ele nos esperou. Tipo, hoje você tem o costume de chamar o seu anjo, eu sei que você tem. Sim. Você tem esse costume. Pronto. O seu anjo esperou ansioso o momento de você nascer. O momento de você ser revestido de Cristo no seu batismo. O momento de você chamar por ele. E o momento hoje de você dar trabalho por ele. Dar trabalho para ele. Pra ele. Como assim? Você não vai rezar só quando você vai dormir e quando você acordar um sinal da cruz. Não. Você o dia inteiro você vai mandar o seu anjo da guarda. Abençoa agora o meu filho, abençoa agora, vai lá, visita tal pessoa, né? Fala, eu queria falar com essa pessoa para que eu eles amava, agirem que eu é amo. serem invocados, né? É, exatamente. O Padre Pio dizia isso. Dá comando pro seu anjo. Essa imagem... Padre Pio. Padre Pio. Padre Pio. Gente, se cada um pudesse pesquisar um pouco e conhecer, eu sei que muitos que estão com a gente já conhecem. Mas é o santo mais engraçado e mais paterno. Engraçado? Ele é engraçado, ele é alegre. É franciscano, né? Filho de São Francisco. Ele é alegre, mas no confessionário é um leão. É porque ele muda a vida. Ele é igual São Miguel. Ele dá uma sacudida. Agora isso que o irmão estava falando, né? Olha que coisa interessante. Os anjos, eles são criaturas, mas eles olham uma criatura muito menor do que eles, que é o ser humano, mas por quem Deus deu a vida. A inveja do demônio, ela vem justamente disso. Como é que Deus pode amar esta criatura? Que para eles são inferiores, né? Que para eles como inferior, que pode amar essa criatura menor, menos importante, e pode não fazer por eles o que fez por nós. Né? Porque Deus morreu pelo ser humano. E ainda mais, não apenas morrer por nós já seria o tudo, mas ele ainda se permite ser presença na Eucaristia. Aí ele desceu mais ainda, porque não só desceu, mas ele permaneceu nessa condição, na condição de uma realidade, assumir uma coisa que é criatura. E nessa Eucaristia ele permanece. Então daí a revolta dos anjos pela diferença, porque o amor de Deus ele é extravagante. Se a gente tivesse uma palavra para definir, seria um amor extravagante, né? E um amor maravilhoso, porque não nos abandona, ele não nos deixa. O que o demônio faz é tentar nos enganar, né? E por isso, quando eu dizia daquelas profecias que falam de guerra, que falam de violência, às vezes esse é o nosso medo. Juízo final, julgamento final, o apocalipse, arrebatamento. E não se trata disso. Se trata de um encontro das criaturas
com o seu Criador, né? Mas de uma maneira muito mais feliz. Por isso a proposta dos anjos para nós não é uma proposta de medo. Eu não tenho que ter medo do meu anjo que está me acompanhando. Eu tenho que agradecer pela companhia do meu anjo que me ajuda, que me desperta para estes acontecimentos, né? Essa aparição de São Miguel em 32. Ele aparece no momento não para fomentar uma guerra, mas justamente para evitar que a guerra se alastrasse aonde irmãos estavam matando irmãos. E o trabalho dos anjos, qual é? É de evitar a guerra, evitar os conflitos, evitar a enganação, de estar atentos para isso. Para quê? Para reconquistar os corações para Deus, né? Esse é São Miguel. Sim.